Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como que vocês podem criar uma aplicação como essa aqui, ó. Uma aplicação que vai gerar uma nuvem de palavras a partir de texto. Como que funciona? Ó, eu posso carregar um TXT aqui, eu vou pegar um TXT de exemplo, e o que é que ele vai fazer? Ele vai carregar o texto aqui para mim, então eu posso ler o texto, e aqui eu tenho um botão, gerar nuvem de palavras. Então quando eu clico aqui neste botão, o que é que acontece? Ele vai gerar uma nuvem de palavras deste texto para mim, tá? Então tá aqui, ó, empresas, análise de dados, informadas, decisões, identificar, visualizar. Então, ó, você pode até ler o texto aqui e em seguida visualizar a nuvem de palavras deste texto. E eu vou passar com vocês aqui agora o código dessa aplicação. Vocês vão ver que ele é bem curto, tá? Não tem complexidade. Você consegue criar uma aplicação dessa aqui em 10 minutos utilizando o Streamlit. Beleza? Vamos lá? Então eu já estou com o código aberto aqui, ó, e eu vou explicar para vocês passo a passo do código para chegar na aplicação. Primeiro, eu estou aqui com o Visual Studio Code, meu app.py, e aí a gente vai importar, né, as bibliotecas que a gente vai utilizar. Streamlit, né, para criar a nossa aplicação, o Word Cloud para gerar a nossa nuvem de palavras, Matplotlib para gerar a imagem da nuvem de palavras, I/O e Base64 para armazenar em um buffer ali, armazenar temporariamente essa imagem, tá? Por quê? Porque eu não quero ficar salvando local ali, cada texto, cada imagem gerada, cada nuvem de palavras. Então a gente armazena temporariamente e depois deleta. Então, cada vez que um novo texto subir ali, a gente armazena, deleta, armazena, deleta. Então, vamos lá. A gente vai criar uma função que vai gerar a nuvem de palavras para a gente. Então, a gente cria aqui, ó, def generate word cloud, que vai receber o quê? Vai receber o texto, tá? Então, ó, eu gero a minha nuvem de palavras, o word cloud, passo aqui a altura, largura, o background color, eu coloquei white, então eu quero um background ali branco, tá? E o generate, ponto generate. Então, eu vou gerar esta nuvem de palavras aqui a partir de quem? Do meu text, do texto que o usuário vai imputar na minha aplicação, tá? Depois que eu tenho a minha nuvem de palavras, eu preciso gerar a imagem da nuvem de palavras, pessoal. Não sei se vocês já criaram nuvem de palavras aí com Python, mas o Word Cloud aqui ele vai gerar, mas ele não vai exibir. Para gerar a imagem, a gente pode utilizar a Matplotlib, tá? Então, ó, plt.figure, eu crio uma figura 8 por 8 aqui. O IMS Show é o Image Show, ou seja, é realmente exibir ali a minha nuvem de palavras. Então, eu passo a minha nuvem de palavras, o Word Cloud. Eu não vou ter eixo nesta nuvem de palavras, né? Eu não tenho nem eixo X, nem eixo Y. Então, eu passo, ó, plt.axis off. E aqui é para não colocar espaçamento. Esse tile layout aqui é para não ter espaçamento no meu layout, tá? Só isso. Depois que eu faço isso, eu tenho a minha imagem, a minha nuvem de palavras. E aí, como eu comentei com vocês, a gente vai salvar essa imagem em um buffer, tá? Esse image buffer aqui, a gente passa o io.bytes.io para quê? Aqui a gente está criando um objeto bytes.io, que é um tipo de buffer de memória em Python, usado aí para manipular a sequência de bytes, tá? Então, neste caso, estamos criando um buffer vazio para armazenar a imagem que será gerada. Então, a gente vai armazenar aqui em um buffer. Tanto é que logo depois, ó, eu utilizo o plt.savefig, que é para salvar. Aí eu salvo aqui no meu image buffer, tá? Em formato PNG, beleza? Aqui eu estou pegando o primeiro elemento ali, né, inicial do buffer, .seek0, e eu estou retornando essa minha imagem. Só isso, vocês não precisam se preocupar muito com essa parte do código aqui, porque a única coisa que a gente está fazendo é salvando a nossa nuvem de palavras em um buffer ali temporariamente, beleza? Feito isso, temos a nossa nuvem de palavras. Agora a gente já pode partir para a nossa aplicação para o Streamlit. Então, a próxima função já é o Streamlit aqui, def-main, tá? Se você ainda não conhece, tem um vídeo aqui no canal onde eu faço aqui uma introdução ao Streamlit, mostro como ele funciona. Então, aqui, ó, def-main, eu vou passar um título para minha aplicação.
st.title, nuvem de palavras a partir de texto, tá aqui, ó, é esse título aqui na minha aplicação, nuvem de palavras a partir de texto, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, o arquivo que o usuário vai imputar. Eu preciso fazer o upload de um arquivo. Aqui eu vou explicar mais devagar, porque eu ainda não passei com vocês essa parte de upload de arquivos. Como que funciona? A gente vai ter uma variável aqui, ó, upload file, e aí a gente vai passar a função aqui, file uploader. Ah, Fernanda, eu quero criar uma aplicação e eu não quero que seja um upload de texto, eu quero que seja um upload de áudio, de imagem, de vídeo, de arquivo de Excel. Posso? Pode. Você vai especificar nesta variável aqui, ó, type, tá? Então, ó, a gente coloca aqui a frase, faça o upload de um arquivo de texto. É a frase que aparece aqui, ó. Faça o upload de um arquivo de texto. Beleza? Feito isso, eu passo type. Aqui eu especifiquei apenas TXT. Mas se você quiser passar TXT, Word, CSV, fique à vontade, tá? É uma lista aqui. E depois o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esse upload está vazio ou não. Então, ó, se ele não tiver vazio, é porque o usuário foi lá e carregou um TXT. Então, se upload file is not none, se ele não tiver vazio, o que é que eu quero? Eu quero escrever arquivo carregado com sucesso, tá? Tá aqui, ó, arquivo carregado com sucesso, beleza? E depois o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler o conteúdo do arquivo de texto. Lembram que aqui eu exibo o texto? Ó, eu passo texto carregado e passo o texto aqui. Então, você pode ler o arquivo de texto. Então, ó, como que eu faço isso? Crio uma variável text, que é o meu texto. Pego o meu upload file, que é aqui, é o que o usuário imputou, e faço a leitura dele. .read e faço o decode aqui em UTF-8, né? .read, .decode UTF-8. A gente vai decodificar aqui os bytes em texto, tá? Beleza. Agora eu exibo o conteúdo do arquivo. Passo um subtítulo aqui, que é o texto carregado. Ele está aqui, ó, texto carregado. E logo em seguida eu passo o texto, st.write text. Até aí, tudo certo. O que é que a gente precisa agora? Criar o botão aqui, ó, gerar nuvem de palavras. Só isso, porque a nossa função de gerar nuvem de palavras já está pronta. A gente só precisa do botão agora. Então tá lá, ó, st.bottom aqui, botão, tá? O que é que acontece? Quando eu passo esse st.bottom aqui, ele vai verificar se o botão está pressionado ou não. Ele verifica se o botão foi pressionado. Se for pressionado, aí vai ter uma ação em cima disso. Tanto é que eu chamo o botão aqui, ó, gerar nuvem de palavras. E aí o que é que eu faço? Eu trago aqui novamente uma variável chamada ImageBuffer, tá? A nossa variável que a gente trabalhou com ela aqui, ó, ImageBuffer. Mas eu criei aqui novamente ImageBuffer. E eu passei para ela o meu Generate Word Cloud, que é a minha função para gerar nuvem de palavras. Tá aqui, ó, Generate Word Cloud. Quem que ela vai receber? O texto. E o texto tá onde? Tá aqui, ó, text. A gente não lê o texto, tá? Então, eu passo Generate Word Cloud Text e agora só exibo. Então, passo novamente um subtítulo, nuvem de palavras gerada, e logo abaixo eu vou exibir a nossa imagem com st.image. Passo aqui o nosso image buff, um caption aqui e acabou a nossa função do Streamlit. Eu vou voltar aqui, ó, vou atualizar, vamos subir novamente aqui o nosso arquivo, análise de dados, ele vai carregar, vai trazer o texto, vamos gerar a nossa nuvem de palavras, tá lá. Agora você pode subir esta aplicação lá no Streamlit Cloud, que eu já mostrei para vocês como que vocês podem fazer, tá? E compartilhar a aplicação de vocês com todos os usuários, todas as pessoas que vocês querem que utilizem esta aplicação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.